Olá, gente. Eu me chamo Advaldo Castro e este é o Jambu, onde o improviso treme. O podcast que mergulha na história da música instrumental produzida aqui em Belém do Pará. A gente começa hoje com a citação de Paulo César Pinheiro e Joyce Moreno, dizendo que o compositor guarda a dor de ver sua obra na poeira. Pois é, se na época do vinil a poeira era física, hoje a poeira é digital. Entramos na era do já era. Nunca foi tão fácil gravar, mas nunca foi tão difícil ser pago por direito autoral. O streaming é uma vitrine linda, mas que cobra o vidro e não entrega o pão. Hoje, o papo é sobre como a nossa música instrumental sobrevive ou resiste nesse oceano de algoritmos que, convenhamos, não entende nada de tucupi. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com o Deuclei Machado, guitarrista, compositor, arranjador, e também temos a presença do professor, antropólogo, estudioso de música, Leonardo Malcher. Tudo bom, Deuclei, Leonardo? Bom. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Obrigado também pelo convite. Está assim com muito orgulho assim de vir para poder falar sobre esses temas, né, que são pertinentes aí à nossa trajetória, nosso dia a dia, né? Queria te agradecer também pelo convite, né? Apesar de talvez não me considerar músico realmente, apesar de estar ligado com a música sempre, né? A gente poder bater esse papo aqui sobre os streaming, sobre o que é essa realidade de hoje da música, né? Que está muito complicada, na verdade, para os músicos. Valeu. Então, vamos começar aqui com o Deuclei. Deuclei, fala um pouco pra gente sobre a tua formação musical, né? Sobre a tua trajetória musical, se tu és autodidata, se tu teve aula formal desde o início ou depois, né? E aí eu já te pediria também para tu acrescentar aí essa história de tu teres um pai músico, né? O Valdete, que tocou na Orquestra Marajoara, bongô que ele tocava, né? Inclusive o Dadadá, conversando com ele, disse, e o Valdete tocava super bem bongô e tal, aquelas coisas latinas e tal. Então fala um pouco disso aí. Tá. Eu vou começar falando do meu pai, né? Como foi essa história dele, né? O meu pai realmente ele tocava esse instrumento, bongô, ele tocava de uma forma muito nós sentíamos que era diferente, né? É que tinha uma coisa ali a mais. Não era, porque hoje em dia você vê os músicos tocando bongô, eles botam até aquele pedestal para tocar, né? Fica aqui na altura como se fosse. Mas ele é o tipo que tocava entre as pernas do bongô e tinha uma técnica de tocar por cima da mão, sabe? Ele tocava assim e algumas vezes ele batia o queto, né? Que eles chamam, né? Que é uma técnica que você bate aqui, que ele batia por cima da mão, então ressoa. Ele tinha realmente... Então, nessa época que ele participou da orquestra, da Rádio TV Marajoara, nessa época ele era o rato, o músico, né? O Leônidas fala para mim, Deuclei, teu pai era famoso, ele aparecia na rua, porque era um programa de auditório, um programa de TV, e que os paraenses tinham, na verdade, aquilo ali para ver, né? Nós não tínhamos outras opções, então acabavam vendo. E a banda aparecia na TV todo dia, né? E ele tinha uma pegada lá de percussionista, mas além disso ele fazia um trabalho de malabarismo, né? De pandeiro. Tinha uma coisa meio performática, né? Que meu pai fazia. Ele tocava bongô, mas ele tinha essa parte que era do pandeiro, então ele chamava atenção sobre isso, né? Era um rapaz bonito, aí ele tinha que usar umas camisas floridas e tal, tocava bongô. E nessa época a TV Marajoara transmitia, né? E as pessoas o reconheciam na rua, né?
Então, ele muito tempo tocou na Orquestra da Marajoara e depois veio a tocar também com Alberto Mota, né? O papai também gravou com Alberto Mota, viajou para o Rio, porque o pessoal viajava para o Rio para gravar, né, e tal. E ele fez tudo isso aí, né? E depois tocou na Condo. Tudo isso, né, no bar da Condo. No bar tudo isso ele nesse período aí, né? E o meu pai passou para o saxofone e entrou passou a ser militar, porque o Augustinho, que era um cara que era o regente lá, o maestro gostava muito dele. E o meu pai na época estava com um monte de filhos já. E o percussionista era assim, na época assim, o cara que tocava sopro ganhava 500. O cara que tocava harmonia ganhava 350 e o percussionista ganhava 200. Ele tinha isso, sabe? Antigamente tinha esse negócio. Hoje em dia não, é visto tudo da mesma forma, né? Graças a Deus, né? Porque o percussionista é um artista como é do mesmo nível e tudo, né? É um músico como com certeza. Aí, mas aí as pessoas faziam essa distinção, né? Então o cara disse, olha, tu não queres aprender a tocar aprender um instrumento de sopro? Porque vai ter um concurso agora e tal, nos bombeiros. Quem sabe tu entra lá, cara, né, e segura uma onda melhor, né, para tua família e tal. Assim que foi. Aí meu pai fez assim, estudou com ele, né, e fez o curso, né, aliás, fez lá o teste, né, e entrou, deu tudo certo, né. Eu sou filho temporão. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já estava meio adiantado, assim, na idade, né. E o meu pai, agora passando para essa parte da influência dele, o meu pai é a minha parte acadêmica, porque eu realmente tive desde cedo uma outra relação com a música, diferente dessa relação da escola, né, porque eu me envolvi muito desde de criança, desde os 7 anos, né, porque o meu pai comprou um instrumento, um violão. E somos 4 irmãos, né? Mas o mais velho, ele não quis saber muito de música. Mas esses 3 aqui, eu, o mais na frente e o outro, mais velho um pouco, nós ficávamos disputando esse violão, né? Eles ficavam disputando esse violão para quem tocava e tal. Aí minha mãe, por uma questão estética, assim, disse, olha, compra um cavaquinho para ele, que ele é tão pequenininho, né, magrinho. Mas é uma questão estética mesmo, né? Compra um cavaquinho para ele. Então. E meu pai comprou um cavaquinho tonante verde, né? Um cavaquinho, assim, feito em fábrica, né? Então, bem grosseiro, assim, o instrumento. Ele comprou o mais barato que tinha, assim. Mas aí eu fiquei apaixonado pelo instrumento, sabe? E comecei a me interessar realmente. E ele foi me auxiliando, assim, cantando as notas para mim, né? E já, a partir daí, já exercitando essa parte do ouvido, né? Você ouvir e reproduzir, né? Então, eu fui nessa escola, cara. Eu sou intuitivo, entendeu? E fui quando eu tinha uns 11 anos, assim, ó, imagina, de 7, sem parar, sem me dispersar desse instrumento. Até os 12, eu já tinha uma estrada aí, sem parar de tocar, né? Então, com 12 anos, eu tocava aquelas peças do Valdir Azevedo. Né? De 7 a 12, tu ficou só no cavaquinho. Cavaquinho. Aí tocava o Brasileirinho, o Pedacinho do Céu, Vê Se Gostas, Carioquinha, a obra do Valdir, né? Sim. No cavaquinho. Tocava assim, toquei tudo com 12 anos. Aí era uma loucura, assim, porque o meu pai me carregava, assim, parecia um troféuzinho, né? Aí ele dizia, meu filho vai tocar. Meu filho vai tocar. Aí o pessoal dizia, porra, mas esse garoto vai tocar. Toca aí. Aí eu tocava, aí dizia que meu pé não encostava, né, no chão, né? E eu tocava o cavaquinho. Uma coisa carinhosa, assim, né? Sim. Mas, realmente, ele me colocava muito nessas vibes, né, dos amigos dele. Então, teve uma hora, assim, que eu disse, porra, mas eu sou adolescente. Eu tô afim de um outro ambiente, né? Queria já namorar e tal, fazer aquelas coisas. Aí comecei a olhar para outros lugares, né? E me interessei pelo rock. Achei que o rock era uma saída legal. Aí comprou uma guitarra para mim e tal. Aí eu comecei a... E nós tínhamos, já partiste do cavaquinho para guitarra? Para guitarra. E para um radicalismo, assim, sonoro também, porque
foi quando a gente... Do choro pro rock. Pro rock e hardcore, né? Porque eu ouvia Vírus 27, Garotos Podres, Pode crer. ouvia Corsos, ouvia o heavy metal, o thrash metal. Foi na época que teve o Morpheus, que teve todo... Aí tinha uma banda... Aqui de Belém, né? Que teve uma banda que era Repressão Suicida, aí é uma banda de rock, de hardcore, e era autoral e tudo, entendeu? E era uma banda com os meus irmãos em casa. E depois que eu comecei a me interessar por outros sons, né? E que eu fui conhecer o pessoal do Mosaico de Ravenna e tal, eu andava com eles e depois comecei a participar de alguma forma da banda, assim, mesmo com o guitarrista lá. Aí, olha, os shows eram maiores. Era o Marcelo Peru, né? Os shows eram maiores, aí eles me levavam para tocar, de tanto que a gente andava junto, né? Aí foi até aí essa parte do rock, né? Aí eu fui pro Rio morar um pouco lá com a minha irmã, morei acho que uns 2 anos, de 90 a 92, mais ou menos, tá? E lá foi que eu conheci um cara chamado Léo Bahia, que é um cara que era muito foda. O cara tocava Marvin Gaye, tocava Stevie Wonder, sabe, na guitarra, cantava, tocava músicas do Al Jarreau, sabe? E o cara e cantava Beatles muito bem, jazeava tudo, sabe? Aí eu disse, pô, esse cara é foda, bicho. Né? E foi quando eu voltei de lá, já voltei com essas informações e com essa vontade de entrar nesse universo do jazz, né? Que é aquela música livre. Isso era mais ou menos em que década? Já final de 70? 90 já. Que 92 foi quando eu voltei do Rio, Sim. né? Aí, assim, que eu morei esse pouquinho lá, um tempinho. E em 92 a cena instrumental aqui em Belém já era forte. Voltando, foi quando eu comecei a ver o pessoal, né? O Gema, né? O Anestesia Geral, que era o meu grupo, minha banda preferida. O né? Mini Paulo. Mini Paulo. Né? A Anestesia tinha mais essa pegada do pop, do jazz, do fusion, né? E acaba que conquistou mais um pouco, né? Porque para você entender o que é mais rústico, você precisa de um preparo, né? De uma coisa, né? Então, primeiro o rock me convenceu, né? Com o jazz misturado, que eu já vinha do rock, né? Então, para mim, o Anestesia era o preferido, porque ele tinha aquela bateria, né? Aquela coisa, aquele toque mais pop, né? Mas depois eu fui vendo que eram outras coisas. Inclusive, essa transformação até hoje acontece em mim, né? Sim. Eu sempre vou me livrando do pop, sabe? De alguma forma, e vou entrando nas canções, nas valsas, em outras coisas, porque acabou sendo para mim mais interessante essa música. Assim. Pô, legal. Leonardo, tu que mergulha nesse debate do streaming há algum tempo, né? A gente vive uma ditadura do play. Se o músico instrumental paraense não gera dado, ele deixa de existir para a história ou ele só está sendo boicotado por um código que não tem ouvido? Olha, é interessante a gente pensar que a partir do momento que está no streaming, está na história de alguma forma, né? Mas quem é que acessa essa história, que eu acho que é a grande questão que a gente tem que trazer, né? Então, por exemplo, estar lá com o nome, com o disco, né, tudo registrado em qualquer plataforma que seja, claro que é interessante porque a gente diz, está registrado, eu talvez não tenha colocado em CD, né, fisicamente assim, eu não tenho o CD lançado, publicado, distribuído, está na história de alguma forma, mas quem é que vai acessar de fato aquele lugar ali, aquele contexto para se ouvir a música realmente, né? Então, eu acredito que essa ideia da ditadura, do que se ouve, inclusive, hoje em dia, é uma coisa muito forte, né? A gente pensar que se tem todo um mercado que dita quem é que deve ser ouvido e que tipo de música, que qualidade é essa que deve ser, de fato, escutada, essa ditadura acaba se colocando de forma muito forte realmente, né? Então, quebrar as barreiras dessa ditadura acho que é algo muito difícil para o músico de modo geral, né? E acredito ainda mais que para a música instrumental paraense, inclusive, talvez seja mais difícil ainda, né? Como é que a gente pode furar as bolhas realmente e dizer assim, olha, aquele jovem de hoje que está lidando com as músicas de uma maneira muito diferente de antes, como é que ele vai acessar de fato alguma coisa que tenha uma qualidade legal, que de alguma forma toque ele na sua subjetividade, inclusive, né? Para a pessoa poder dizer que a música instrumental ela é legal, é boa, ela tem que conhecer, obviamente, né?
o porquê que se ouve aquele tipo de música e como ela toca profundamente aquela pessoa também. Então, é cada vez mais difícil que essa ditadura ela seja, de alguma forma, acredito, suplantada para que, de modo geral, a gente possa, as pessoas que estão vindo numa nova geração ou não, elas possam, de fato, acessar esse tipo de música que toca de uma forma subjetiva muito diferente às pessoas, né? É um grande problema, na verdade, que a gente vive no mundo inteiro, no Brasil, e aqui para música paraense instrumental não é diferente também, né? Acredito assim. Que é uma falta, e, a meu ver, proposital, né? De haver uma educação Exatamente. musical mesmo, né? Porque se hoje a internet, as redes sociais trazem uma facilidade e, inevitavelmente, uma democratização maior, mas, como tu estás colocando, se o indivíduo não tiver já vamos dizer assim, um pré-requisito, o que ele vai buscar? O que ele vai procurar? Até uma coisa que eu discuto muito, né? A questão da liberdade que se colocou, né? Quando a internet começou a surgir por aí, todo mundo dizia assim, agora está tudo democratizado. A gente tem acesso a tudo, a gente pode falar com o cara do outro lado do mundo, a gente pode entrar nas melhores bibliotecas, nos museus, pela internet, porque tudo está aí. Mas será que a gente tem essa liberdade de fato? Será que a democratização ela de fato existiu? Quando, na verdade, quando tens acesso à internet, as coisas são todas pelos algoritmos, né? Todas parametrizadas de uma maneira que tu consumas o mais fácil, o imediato, o que pode ser renovado no mês que vem já a ideia do que é bom já mudou, o ritmo mudou, tudo, se não for dentro daquele padrão, não serve mais. Que liberdade é essa que a gente tem, né? De dizer assim, poxa, não, eu ouço uma música que é do mainstream, mas eu ouço também uma música que eu não sei nem muito bem o que é, mas eu quero conhecer um pouquinho. Eu quero ouvir que música é essa instrumental do Pará, por exemplo. Será que a gente tem essa liberdade, de fato, de furar esses bloqueios e se colocar para democraticamente, de fato, conhecer essa música diferente que talvez me toque de uma forma também legal? Até que ponto a gente tem essa liberdade, de fato, né? Quando as imposições aí das redes, das mídias, dos algoritmos, elas estão dizendo o contrário para a gente, estão forçando a gente a fazer o contrário, né? A ouvir sempre o mesmo, igualzinho, todo mundo fazendo a mesma coisa e não saindo desse padrão quase nunca, né? E existe também, né? E existe também, eu vejo também, né? Uma questão de que é um excesso tão grande de coisas, de ideias que, por exemplo, você liga a TV numa plataforma de, sei lá, de filmes. São tantos filmes que tu te perde ali que tu não escolhe um. Diferentemente quando tu ias na locadora. Netflix pra mim é pra eu dormir, porque eu fico escolhendo, até me dá sono. E não escolhe nada. Todo dia. Hoje eu vou dormir. Aí começa a ver, olha, aventura, aí vejo. Agora ficção, aí o sono vai chegando. A gente ouve muitos músicos falando hoje em dia isso, né? Qual é a tua dica que tu me dás? É pegar um disco e ouvir o disco total, todo, né? E uma semana inteira ouvindo o disco, a gente né? ouve vinil, então a gente tem também esse conceito do regional. Ao mesmo tempo, outro dia eu fiz um texto falando que nós que não gostamos que isso aconteça, acabamos fazendo também, porque às vezes a gente está em casa fazendo um churrasco, de repente a gente já mudou um artista para o outro, assim, em pouco tempo. Em pouco tempo já mudou, né? E aí eu estava falando sobre essa questão dos streamers, né? Então aí eu fico pensando, né? Um pensamento. O que o músico ele perde aí nesse momento, o compositor, o estímulo de produzir, né? Perde o estímulo de fazer música, né? Por quê? Porque já foi visto em outros tempos que o artista se empenhava, se esmerava em compor, em realizar projetos musicais e tal, e tinha o público que acompanhava, que esperava. Tinha gente que dizia, rapaz, olha, o Del Clay está no estúdio gravando o disco dele. Aí o cara já ficava curioso, assim, né? Tô a fim de, quando estiver pronto, bora ouvir, né? Mas hoje em dia, como a mídia está muito direcionada para o que interessa para essas, né, para essas multimilionárias, né? Então
Isso aí realmente não chega, não interessa. Então, olha, já casa até com a pergunta que eu ia te fazer agora. Sim. Tu sentes que hoje o músico ele grava um álbum como quem entrega um cartão de visitas caro? Porque o estúdio virou um lugar para realizar o sonho ou registrar uma teimosia, né? Já que o retorno financeiro dessa nuvem ele é quase uma piada de mau gosto. Não vem mesmo. É tipo a fração dos centavos, né? Hoje em dia. Então, quem é um artista independente, por exemplo, não sabe nem o que é receber direito autoral. Porque é tudo, assim, tu não sabe mesmo, né? Então, qual foi a pergunta mesmo, antes de me perdoar? Se tu acreditas que para o estúdio gravar, né, virou uma teimosia? É justamente isso. A gente, na verdade, perde o estímulo de produzir, porque não tem quem acompanhe. É ruim você produzir uma coisa que não tem para quem mostrar, né? Você não fica empolgado para fazer uma coisa que não vai dar em lugar nenhum. Então, a música, principalmente a música que foge desses padrões, né? Que são impostos, né? Que foge desses padrões, ela já tem um acesso muito, muito menor e é muito difícil chegar, né? Aí, como eu falei ainda agora, nós que somos da música, que defendemos e que gostamos, somos apaixonados por essa arte, a gente não tem mais volta. A gente não tem mais como voltar sabe, vender resolver ser outra coisa. Sabe, vender fruta, sei lá, fazer outras coisas. Não tem como. Nós somos artistas, nós chegamos até aqui. Então, daqui a gente vai para frente, mesmo que não exista caminho. A gente vai ter que fazer o caminho. Porque acaba que a paixão fica movendo a gente nesse momento, né? Porque você está vendo que não sai. Agora tem o seguinte... O caboclo hoje, gravar um CD é muita teimosia mesmo, porque, olha, eu trouxe discos hoje aqui para nós e tal, e tenho mais 2 caixas desses discos. Agora ele virou souvenir. Eu não tenho nem... Quem quer comprar? Se não tem nem um aparelho para ouvir. Às vezes eu quero dar o disco para a pessoa, eu disse, não, mas eu quero comprar. Eu disse, mas eu não estou vendendo, eu estou lhe dando. Eu disse, não, mas eu quero pagar mesmo assim. Então tá, então paga aí qualquer coisa aí. Mas eu insisto em presentear. Tem uma diferença que é legal nisso, porque hoje em dia o meu disco eu dou para quem eu acho que vai ouvir. Quando às vezes as pessoas queriam, olha e tal, eu tenho como fazer isso, então eu quero 15 discos aí vendia, né, por um preço legal e tal, aí esses discos entrava uma grana, né? Tipo, dinheiro era dinheiro vivo, disco e tal. Mas depois ele Porém, eu não sei para quem ele vai dar. Tava no sebo já se depois. Vai ficar, né, numa prateleira empoeirando, né? Então, esse disco aí já é uma coisa que já chega mais para as pessoas, eu já mostro. E já pode ser que a pessoa ouça, entendeu? É uma diferença, né? Mas, de qualquer forma, tudo em pequeníssima escala, né? Então, a música, para mim, hoje em dia, é paixão, sabe? Nós temos um estúdio, né, de gravação, eu e o meu filho, nós somos sócios nesse estúdio, e ainda assim é difícil, porque a música ela acaba sendo uma coisa só, né? Quem é que vai procurar agora gravar, né? As pessoas têm gravado muito EPs e têm gravado singles, né? E a gente tem produzido muito isso no estúdio, né? A pessoa chega, é um single, aí é um EP. Nunca mais a gente pegou um álbum inteiro para fazer, né? O último álbum que a gente fez inteiro foi um álbum do compositor Walter Freitas, que nós que produzimos o Walter Freitas, o disco Carnaúba, que é o último trabalho dele, foi produzido por mim e pelo Lucas. Nós fizemos essa produção lá, que é um álbum, né? Um álbum mesmo, né? E tal. O resto, assim, nesses tempos tem sido assim. E eu acho que o que é mesmo que acontece é que nós temos que buscar uma força para poder continuar, sabe? Porque se você não vai fazer a música de uma forma acessível, você tem que intensificar ainda mais. Eu sou assim, de uma visão que o artista, principalmente da música instrumental, ele não tem que simplificar nada, não, sabe? Tem gente que quer ficar simplificando, diz, bora tocar um negócio comercial. Porque estão pensando em dinheiro, né? Estão pensando em ganhar uma grana. Bora tocar um negócio para agradar, bora tocar e tal. Então, por isso que
Mas eu até reconheço, porque tem muitos amigos e tal que fazem muito trabalho de evento, né? Sim. De tal. E nesses trabalhos entra uma grana melhor, né? Entendeu? Mas assim, eu acho que eu nunca desisti assim, daquela música instrumental mais densa, sabe? Eu penso assim, cara, você entende? Você não entendeu? Então, poxa. Então vai procurar entender, entendeu, cara? Vai saber, vai procurar saber o que é, entendeu, cara? Não vem querer que eu facilite para ti, entendeu? Vou facilitar para ti, vou tocar uma música aqui que não tem uma coisa interessante, que não tem o quê, porque vou facilitar. Não existe isso. Não tem meio, sabe? Não tem meio termo para essa história do que você construiu de talento. Na hora que eu não faço diferença. Se tiver 2 pessoas, eu toco do mesmo jeito. Se tiver 1000, toco do mesmo jeito, entendeu? Eu vou me concentrar, vou tocar e vou dar... Por incrível que pareça, cara, é assim. Então, olha só. Se antes o desafio era o acesso ao estúdio, hoje o desafio é não ser engolido por uma lógica que paga mais pela dancinha do que pelo arranjo de um sopro, né? Então, se o streaming não paga, o show é a única saída. Mas onde estão os palcos? Fala um pouquinho, Leonardo, para depois o Deuclei falar, que o Deuclei, como sabe, né? E a gente estava falando desses palcos. Mas, enfim, eu queria, Leonardo, que tu fizesse uma reflexão aí sobre essa questão, né? De que se você não for engolido pela lógica dessa coisa toda, da dancinha ou da música que tenha 1 ou 2 acordes, né? Que não saia da introdução, enfim, essas coisas mais fáceis como o Deuclei estava falando, né? Ninguém quer se dar o trabalho. E eu acho que dá pra gente pensar até hoje em dia, que palco é esse, né, Deuclei? Quando a gente estava conversando um pouco antes, muitas vezes o palco hoje em dia é o quarto do cara, né? Muita dessa geração mais atual, mais recente, ela entende que esse palco virtual é o que dá para ela, né? Quanto mais eu demonstre para a internet que eu sei fazer aquilo, às vezes os meus 2 acordes, né? Para o mundo aquilo ali para muita gente aquilo ali já é tudo, na verdade, né? Então, onde é que ficou o palco, na verdade, dos caras que faziam a música, né, com profundidade, né, com um arranjo legal, com uma harmonia interessante, com improviso da música instrumental, por exemplo? Qual é o lugar disso hoje em dia? Né, para uma geração que está chegando aí, ou para as pessoas que de alguma forma aderiram a essa lógica do mercado, muitas vezes o palco é a casa dele, né, e resolveu por ali porque se a coisa foi divulgada pela internet, a coisa de alguma forma aconteceu. Sabe lá, né, se a repercussão não vai ser boa, se não entra alguma coisa também legal também, mas muitas vezes, acredito que para uma geração, ou para quem se adaptou, o palco às vezes é a casa da pessoa realmente. A gente sabe de casos de cantores de renome, né, mais antigos que dizem ainda hoje, né, que se eu não tiver o palco, eu não sobrevivo também, né? Em outros a gente sabe muito bem de alguns casos aqui no Brasil que essa é a verdade também. A pessoa não se adaptou a esse palco virtual, digital, o palco, de fato, né, aquele palco lá dos cabos, das luzes, do público é a única saída realmente, né? Então acho que tem os 2 lados da moeda. Esse palco digital, ele não é nada fácil para quem quer fazer, acho que a música de qualidade, digamos assim, mas o que mais tem é gente se aparecendo de alguma forma, né, nesse palco virtual que não tem muito o que mostrar virtual, também. Ele se intensificou muito no período da pandemia, né? Sim. Porque isso teve uma intensidade maior nesse período, né? Porque as pessoas não tinham outro caminho também, né? Aí teve gente que começou a descobrir, né? Aprender a falar melhor, né? Para poder se comunicar. E aí isso foi tendo uma extensão. Na verdade, muito comportamento mudou, muitos comportamentos mudaram depois da pandemia, né? Pessoas criaram realmente uma barreira de estar na rua. Se for ver no geral, as pessoas não saem mais como era antes. Porque teve um trauma mesmo. Agora Deuclei, interessante tu tocar nesse assunto, porque, assim, a nova geração, eles não são como a geração passada deles, que gostavam de ir às ruas, aos barzinhos, né? E o músico que não toca junto com outro músico mais também hoje em dia, né? Que acontece muito, né? Isso. Porque na década de 80, por exemplo,
existiu um lugar aqui em Belém, né, onde o próprio Edgar Augusto diz que foi a meca dos músicos, e todos os convidados que estão vindo aqui, a maioria são músicos, e a maioria tocou no Maracaibo. Estou falando do Maracaibo. Sim. Né? O Maracaibo foi o local aonde a música instrumental aqui em Belém se tornou protagonista, Sim. e não um pano de fundo, Sim, fundo musical. Né? O artista, o músico, foi dignificado ali naquele espaço. Hoje em dia, embora a gente possa citar aqui o Conexão NAR, que tem música instrumental lá, o Tuí, o Gran Cru, o Boiúna, e não sei mais outros espaços que tu podes colocar, aonde aonde o músico instrumental ainda se apresentar, mas é cada vez mais, parece que existe um hiato desses espaços. É isso mesmo? Eu posso falar, Diga. do que tu falou aí, da quantidade de lugares que tu falou, é o seguinte: o que é necessário para que uma música seja vista de uma forma séria, né? Tipo assim, você não é um elemento, um produto, você é um conceito. Só no Tuí e no Boiúna, só tem esses dois lugares, tá? Porque o Ná eu adoro o Ná, não é nada não tem nada demais. Inclusive ele produziu meus 2 discos, o Corda Acesa e é um espaço que no sábado ele não é um espaço para o artista, né? Ele é um espaço para um movimento que vai lá e que fica falando alto pra caralho, né? O pessoal que, na minha opinião, é muito chato aquilo lá, entendeu? Dia de sábado lá. É um pessoal da melhor idade e tal, que vai para lá, pessoas inteligentes e tudo mais, mas que querem um pano de fundo. Eu toquei uma vez lá e eu levei um baterista para tocar comigo. Então, aí eles, tipo assim, não querem isso porque eles querem falar alto, querem ficar rindo. Enfim, isso aí é um detalhe. O outro lugar, que tu falou do Gran Cru. O Gran Cru, ele não é um lugar acessível, é um lugar caro. É horrivelmente caro, entendeu? E só vai milionário, e milionário não interessa. É como se fosse o Blue Note do Rio, de São Paulo, né? Então, aí o que resta é o quê? Resta o Tuí, que é um lugar que tem um encontro, mas também que tem um problema, porque é uma juventude também que às vezes não vai fazer essa leitura, porque, queira ou não, essa juventude já te olha assim como velho, de certa forma, entendeu? Olha, essa música aí eu não acredito nessa música, às vezes é pela idade de quem está fazendo, não é nem pelo que a música está, entendeu? Então, é um lugar conceitual, mas eles cambam para o conceitual deles, né? Aí eles valorizam muito o samba e tal, aí aquele negócio, né? Eles têm, ou seja, eu acredito que seja onde dá melhor, né? Então, aí é a questão do comércio já, né? Então o conceitual mesmo é o Boiúna. É porque tudo lá, ninguém se dá bem, entendeu como é? Assim, eu estou dizendo, não tem um patrão, uma pessoa que ganhe em cima de ti, não, é tudo nivelado lá, entendeu? É pouco, mas é pouco para todo mundo, entendeu? Inclusive para os donos, a gente sabe disso, entendeu? E nós participamos lá, nós estamos lá para engrossar um movimento, entendeu? Mas é um lugar onde você sabe que não tem esse apelo comercial muito, muito forte, né? Que tu te sentes assim, meio... Não, como eu estou te falando, é um lugar onde o artista tem razão, entendeu? Então é difícil encontrar, hoje em dia, um lugar onde chega um cara enchendo o saco lá, dizendo, pô, você toca música aí ruim e tal. Eu disse, olha, querido, vai-te embora, que você não era para estar aqui. Aí tu pensa que o dono da casa vai ficar puto? Não, o dono da casa vai sair lá de trás do balcão e vai dizer, vai-te embora mesmo, que o músico não gostou de ti. Entendeu? Vai que o músico não curtiu. O dono do bar é músico, né? Tu tá importunando o artista, vai embora, entendeu? Então, para encontrar um lugar assim, mesmo no Brasil, é difícil, entendeu? E o artista, ele precisa desse espaço. Agora, assim, não tem mais como você... A não ser que você faça nos moldes do que se pede, né? Não tem mais como você ter palco
já que o assunto é esse, né? Há um palco mesmo, que você vai poder, dali daquele palco, tirar um aluguel, tirar um troço, um negócio, um pagamento de alguma coisa séria, um carro e tal. Tu não vai conseguir hoje em dia. E olha, no Brasil, viu? Sim. E talvez no mundo. Porque até o Pet Metini outro dia tava reclamando. Eu digo assim, o Pet Metini tá reclamando, imagina eu, né? Ele numa entrevista. Leonardo, então olha só, para pegar o gancho aí do Deuclei, né? Então, se as plataformas de streaming, o que é interessante é a vitrine, né? Já que, pelo menos em tese, democratiza para qualquer um, né? Fica mais fácil, etc e tal, mas se não tem palco, como é que o artista vai sobreviver? É muito a questão do texto inicial que eu estava colocando aqui, quando começou, né? Que eu citei o Paulo César Pinheiro e a Joyce Moreno, com aquela música deles, O Compositor. Né? Como é que vive o compositor sem ser showman, sem ser cantor? Será que ele paga o lugar que alugou? E se pagar, não leve a mal, não dá para viver de direito autoral. Sim. Né? E se ele brigar com o amor que inspirou a composição, como é que ele vai pagar como é que chama? Quando se separa? A pensão do filho e tudo, né? Então, quer dizer, como é que o músico que é a ponta mais complicada do artista... O compositor ainda agrega um prejuízo, né? Quando ele faz a música para a inspiração dele, né? Essa é ótima. Então, como fala um pouco, Leonardo, sobre essa questão. Olha, posso dizer que a gente está vendo por aí as pessoas buscando outras saídas, né? O cara, a gente está falando agora há pouco, né? O cara indo para as plataformas, por exemplo, de alguma forma se vender também, né? Vender como o quê? Como professor, como produtor, como o cara que pode ser sideman, por exemplo, até à distância, né? Cara, eu vou colocar a guitarra do Deuclei numa letra que eu fiz e o Advaldo cantou, por exemplo. Hoje em dia acontece muito isso. Eu acho que a saída que muitos músicos, não estou falando que é a melhor saída, não é isso, né? O ideal era que... A distância que tu fala? A distância, inclusive, né? Acontece, o meu último trabalho foi feito assim, o Mocõe, né? Que foi um disco que eu gravei, um EP com 6 músicas, com a obra do Valdemar Henrique, com o músico Carlos Malta, né? Um músico brasileiro e tal. Então, a gente se encontrou assim lá no Instagram, ele estava falando sobre a Amazônia Legal, e eu estava discordando de alguma coisa lá, assim, uma coisinha lá que eu fui em inbox, será que é isso mesmo? Aí ele foi lá comigo e falou, é isso mesmo. Aí, de repente, eu perguntei para ele se ele conhecia a obra do Valdemar. Por coincidência, estava com alguns livros que eu tinha ganhado de presente, e ele disse, sim e tal, não sei o quê. Eu digo, olha, vou mandar um endereço para ti, que eu vou mandar um livro para ti. Aí mandei o livro. Depois ele começou a me mandar vídeos dele tocando com os alunos dele, as músicas do Valdemar, sabe? Aí eu fui ousado, né, nesse momento. Eu disse, tu não queres gravar comigo assim, essa obra aí do Valdemar Henrique? Aí ele ficou um time assim, eu digo, gente, o que foi que eu fiz, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, aí eu fiquei nervoso, sabe? Aí depois ele entrou e falou assim, bora. Aí a gente fez esse trabalho. Mas é como eu estou te falando, né? Foi à distância. Mas olha o bacana. Isso aí gerou um negócio legal. Sim, isso foi legal. Agora, uma obra. Quem está ouvindo a obra? Pois é. Ela está nos streams, eu já ouvi. Muito bonito, por sinal. Legal, assim, exatamente. É onde a gente está passando. Mas eu estava querendo falar sobre essa questão do eu gravo aqui, você grava lá. Aí ele só veio para o lançamento. Aí no lançamento nós tocamos juntos, entendeu? Mas é isso, amigo. A gente não tem... Hoje em dia, realmente está um pouco perdido, sabe? Essa é a verdade. A gente só não está perdido porque a gente tem um veículo que vai atravessando. Que esse veículo é o nosso conhecimento, é a nossa bagagem, né, que nós trouxemos da música, nossas composições, nossa lida com, é uma coisa que vai atravessando a escuridão, assim que está acontecendo hoje, sabe? Na vida do artista, da música, eu acredito que em outros segmentos também. Eu acho que todo mundo sofre com a arte quando o planeta está ficando um pouco adoecido, né? O planeta está muito... não quer mais contemplar, né?
com calma, coisas, né? Então, nós que fazemos isso, perdemos um pouco o sentido para esse mundo, sabe? Então, nós só atravessamos, vamos atravessando. A gente não sabe, porque é tudo muito escuro. Essa coisa de hoje em dia, de tudo muito acelerado, né? A gente não tem mais o contato com o diferente, com o outro, com o novo. Muitas vezes a gente não quer isso, dá trabalho, na verdade, né? Conhecer a música nova, a música diferente, dá trabalho. Eu posso falar que, por exemplo, o meu contato com a música começou de uma forma... Eu não ouvia, por exemplo, música instrumental. Quando eu comecei a ouvir música instrumental, quando eu comecei a pegar os discos ou CDs que eu olhava lá dentro dos... Quem tocou com fulano de tal, né? O Divaldo sabe do meu... Sim, da minha proximidade com o João Bosco, né? Eu sou muito fã dele e tudo. Aí eu comecei a olhar, mas quem é que toca nesse disco com ele? Quem foi o outro que tocou? Aí eu comecei a ver que, na verdade, os caras faziam a música instrumental deles. Né? Era o Nico, por exemplo, com o João Bosco. Sim. Ricardo Silveira com o João Bosco. Né? Eu comecei a ouvir os discos deles do instrumental. Sim, mas isso dá trabalho, né? Isso é uma coisa que demanda tempo. Você dizer, pesquisa, você tem que fazer pesquisa para ir atrás realmente, para conhecer. Aí eu comecei a tem uma música aí que eu não acessava por conta da tradição da minha família de não ouvir instrumental, por exemplo, né? A gente ouvia muita música que eu considero música boa e tudo, mas instrumental não. Aí eu comecei a ouvir muito choro e tal, muita rádio cultura, por exemplo, né? Os programas todos da cultura que tocavam lá choro, tocava jazz também, achava muito legal. Mas não ouvia instrumental sem ser isso. Olhando os créditos todos, né, os cantores, os músicos todos que faziam parte dos discos, do João Bosco e de outros, que eu comecei a me aproximar realmente desse aspecto do instrumental, já de todas as produções que eles faziam. E na época não tinha streaming também, né? A gente tinha que ir atrás de alguma forma de ter acesso a isso, agora olha né? que coisa legal, Leonardo, falando isso eu lembrei. Mais um ponto negativo para os streams. A gente não tem acesso à ficha técnica. Não tem. Você pega um disco, quem está tocando baixo aqui? Quem tá tocando... Não tem. Parece que o músico... O que é o músico hoje, Costa, né? Aí, ou então Djavan, ou então... Tem um, né, que é o Cobuzzi, eu acho que a pronúncia é essa, né? Que ele tem, em algumas músicas, ele traz os créditos, mas a gente quase ninguém conhece. É o que mais paga os músicos e é o que é o menos acessado de todos. Pois é, porque além de não ser difícil tu colocares isso, hoje em dia eu já tenho visto alguns terem realmente os créditos. Mas os mais famosos não tem quase nada. Mas é raro ter os créditos. Aí deixa eu falar uma outra coisa para vocês falarem. Tu pode começar, Leonardo, e depois o Deuclei complementa. Claro. Eu queria que ele dissesse para nós e dissesse para todo mundo essa realidade do streamer como uma arrecadação, que não existe, né? Pro músico independente, como eu. Sim. Isso aí é uma coisa que realmente não adianta nada, não adianta espernear, falar muito, que é um processo de uma coisa gigantesca que você jamais vai poder movimentar, não é isso? Então, quem é que ganha hoje com os streamers? É o dono do streaming mesmo, o dono do streaming, mas... Que, na verdade, não está... Antes a gente pensava... O artista de grande porte, ele ganha porque ele é coisa. Ele é muito acessado e muito baixado as músicas dele isso também. Aí, tá vendo? Esse ganha, mas porque é... Assim, então explica um pouco, Leonardo, essa lógica na verdade, aí como né? Explica um pouco mais essa lógica. Tem um vídeo que é bem interessante, né? Que eu recomendo que as pessoas acessem, que é do Nabucco, que foi guitarrista do Tim Maia, né? Está até em Portugal agora, que ele mostra, ele faz um escalonamento assim, dos streams e quanto paga por acesso, né? Sim. Então, tipo, é 0,0 centavos por uma audição, digamos, né? Então, para o cara conseguir R$1, ele tem que ter, sei lá, mil escutas, né? Se ele baixar, ganha um pouquinho mais e tudo, mas é absurdo, assim, a dificuldade do cara ganhar alguma coisa. Aí ele faz o escalonamento, ele mostra que, por exemplo, que o Spotify é o que menos paga, depois vem o Deezer, vai aumentando um pouquinho, e ele faz a propaganda desse Cobuzzi aí, que tem uma série de problemas do próprio aplicativo e tal. Eu já tive, depois até cancelei porque deu um problema para eu poder ouvir as músicas e tudo. Sim. Então é muito difícil realmente a gente, digamos assim, a grande maioria, 99% dos músicos, perto de quem é muito ouvido, da maneira que a gente sabe, né, quem são essas pessoas que são ouvidas, ganharam alguma coisa. Muito, muito, muito difícil. E olha realmente. Só, aqui o podcast é sobre a música instrumental produzida aqui em Belém. Principalmente esse início da década de 80 e 90. Né? E aí, a velha guarda, que é essa galera da década de 80, que todos têm disco, Mini Paulo, Dadadá, Nego Nelson, Pardal. Pô, o Pardal tá no stream. Enfim,
Mas a maioria dessa chamada velha guarda da música instrumental produzida aqui, eles não estão lá no stream. Por quê? Claro que tem uma questão geracional deles e tal, etc e tal. Mas então, a gente está perdendo a história por falta de um upload? Eu acho que tem muito também tu falaste lá um pouco atrás, na questão de uma certa educação para música, de fato, né? A pessoa saber o que é ouvir uma música, sentir a música, se apropriar dela, né? Tem uma questão, acho que é bastante complexa, que é como é que a gente constrói a nossa subjetividade hoje em dia, né? A gente não constrói mais, como a gente falou anteriormente, com o diferente. Hoje em dia todo mundo tá igual, né? Até nas redes sociais, se fores ver, tá todo mundo igualzinho. O guitarrista que toca de um jeito, tu vai ver, centenas fazem a mesma coisa, na mesma posição, do mesmo jeito, tocando. Todo mundo ficou igual. Antes, na época de vocês, lá do Maracaibo, dos outros bares, as bandas e tudo, tu conhecias o diferente, e o diferente era importante para tu poderes fazer um novo conceito, inclusive. Tu mesmo falaste, né? Tu veste do choro, foste pro hard rock, veste pro jazz e tal. Olha o manancial de possibilidades que para tu seres quem tu és hoje em dia no teu conceito, tu agregaste para tua identidade, inclusive. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Né? As pessoas, de modo geral, na música, isso também é uma verdade, todo mundo vai ficando muito parecido, muito padronizado. E como é que a gente vai ter acesso a esse diferente, a esse novo, a música instrumental, por exemplo, e do Pará ainda mais? Então é muito difícil realmente esse processo, mas não é culpa do músico, não é culpa, sei lá, dos divulgadores da música. Isso tem muito mais a ver com o processo que a gente vive mundialmente, né? É o momento que a gente está vivendo. Capitalismo. O capitalismo, com certeza. 5.0. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Que a gente está infantilizando a nossa audição realmente, né? O que é o mais fácil é o que vende. Né? A letra mais fácil é que vende, a harmonia mais fácil é que vende, a batida, o ritmo mais fácil é o que vende. É o que vai chegar. Vai chegar, vai vender, as pessoas vão ouvir, vão reproduzir, e esse ganha dinheiro. Então a nova geração não consome, não está consumindo essa música. Então a gente está criando músicos para uma plateia de outros músicos? Também, é porque os públicos e quem faz música e os seus públicos, eles vão sempre se merecer. É pro nicho, né? Eles vão sempre se merecer. Assim como nós tínhamos, como eu falei ainda agora, a gente produzia para um público que nos ouvia. Às vezes tinha quem merecesse o esforço que a gente estava fazendo. Então, eu acho que essa conversa existe também entre esses que são mais jovens, né? Na verdade, eu queria também, cara, com isso, mesmo a gente falando de muita dificuldade na música instrumental, na música, enfim, né? Agradecer todos esses caras. Eu queria poder lembrar do nome de todos, mas assim, eu vou tentar assim rapidinho, né? O Kizangama, o Joerton, o Poli Dourado, Plínio Dourado, Marinaldo Martel. Queria agradecer o Mini Paulo Medeiros, eu quero agradecer o Dadadá, Arlindo Dadadá, Aritanã, o Paulo Assunção, quero agradecer o Paulinho Barilô, o Magros, quem mais? O Sam, o Álvaro Ribeiro, quero agradecer o Kizão, já falei, o Kizangama, o Hélio Rubens, todo mundo que participou que foram pessoas que brilhavam assim no momento em que eu entendi que a música era uma coisa maravilhosa, e graças a Deus até hoje acho que a música é maravilhosa, é linda, é divina, não importa o problema que ela carregue, o que tem em torno dessa música, ela sempre vai ser maravilhosa, sempre vai ser linda, e ela sempre vai transformar quem se abre para ela, quem busca esse ouvir, porque música não é para você conhecer matemática, é para você fechar os olhos e sentir, e que pode essa música transformar a sua vida e das pessoas que te rodeiam. Bacana. Então, olha só, parece então que hoje o valor da música, né, ela mudou de estético para estatístico. Então, hoje, um play vale mais do que uma harmonia complexa. É isso? Sem contar que a gente sabe que existe por aí aquela produção Larga industrial, né? Os caras se reúnem lá num sítio, numa fazenda, né? Os caras produzem lá, sei lá, 100 músicas num dia.
Vê só, tu produzir 100 músicas no Isso dia, é né? interessante esse papo aí. É legal falar sobre isso. Aí tu faz 100 músicas num dia, uma delas vai virar um hit. Olha Né? só. Acontece o tempo todo. Sem contar ainda mais, não sei se a gente vai abordar depois, a questão das músicas feitas por IA ainda, né? Pode falar, perigo, fala É, aí. outra aí discussão um assunto mais complexa ainda. perigosíssimo. Imagina só, se foi matéria de jornal, inclusive, né? O pessoal ir pro interior de São Paulo, pro interior de Goiás, para fazer o sertanejo universitário, né? Então os caras se reuniam lá, passavam semanas juntos, fazendo várias e várias músicas por dia. Uma daquelas ia dar certo, né? Se nesse contexto, para mim, eu acho que o Deuclei concorda também, já é complicado, né? Dizer assim, bora, vai fazendo qualquer coisa, numa hora dá. Imagina só tu pensares que as músicas hoje são feitas por inteligência artificial, né? Nossa. Qualquer pessoa pode chegar lá e dizer assim, eu quero fazer uma música instrumental, né, em dó maior, que represente tal coisa assim, bota lá teu prompt, copia o prompt de alguém ainda, pode fazer isso, né? Ou seja, o comando. O comando do que tu queres que de como a música seja produzida, e ela vai ser produzida. E tu fazes isso em larguíssima escala, né? Produzes 1000 músicas, vamos chutar aqui, 1000 músicas no dia, bota 1000 músicas no Spotify. Uma delas não pode dar certo? Né? Agora tu vais colocando isso de forma exponencial. Quantas 1000 músicas por dia elas saem pela inteligência artificial? Ninguém tocou a mão no violão, na guitarra. E Leonardo, E a música tá saindo então, aí. Quem não tem número tá condenado ao silêncio? Se a gente for depender do streaming, Eu sim. acho que sim, eu acho que é isso. Gente, lembrei. Nego Nelson, Bob Freitas, Luiz Pardal, Jacinto Cauage, Wilson Veloso, e eu vou lembrar, até o final vou lembrar. Careca Braga. Careca Braga, esses caras aí, eu quero agradecer vocês, porque eu amo vocês, amo a música de vocês. Acho Bacana vocês isso, né? maravilhosos. Foi bacana. Que é isso que, no final das contas, esse podcast está propondo, né? É falar desses caras. E aí eu acho muito bacana tu citares, embora tu vais, com certeza, Não, esquecer eu vários. não estou falando dos meus contemporâneos, Sim. eu estou falando das minhas influências. Sim. Eu estou falando Dessa pessoas, velha geração que a gente do falou. Zeca Sajica, gente. João Bererê, tá? Esse povo aí, entendeu? João Moleque. Esse povo aí. João Pinto, sabe? Fernando Tangerina. Esse povo todo aí. O Fernando Careca, o Tangerina, o Tota, esse povo todo, cara. Então, olha só, já que tu tá tocando nesse assunto, falando tudo isso, vamos cutucar um pouco a nova geração. A nova geração, ela consome esse instrumental? Existe uma ponte entre os músicos que estão surgindo e os mestres que não estão nas plataformas? Vários desses que tu acabaste de citar? Eu acho assim que a nova geração, assim como eu fui nova geração, primeiro a gente quer olhar por cima. A gente quer ver quem está lá na frente. Então a gente acaba sendo fã, né, e de carteirinha dos caras que estão lá. Aí tu começa e sempre se repete um pouco, né? Aí tu és fã do Patitucci, do David Wecker, tu é fã do Ticoria, tu é fã aí tu vai para ali todo o tempo, entendeu? E tem muito um senso assim de concorrência. O estudante, o cara que é novo, ele está muito nessa de fulano toca mais que ciclano, fulano toca mais que Beltrano, que tudo. Mas, no final das contas, eu sou feliz com a nova geração. Eu gosto dos meninos que estão aí tocando, sabe? Claro que a gente tem coisas para falar para eles, porque eles são mais jovens, né? E, às vezes, eles não querem nos ouvir. Isso é uma coisa, né, que acontece muito, né? A gente quer falar, na verdade, a gente não quer falar. Nós estamos aí para quem quiser perguntar o que quiser, né? Se quiser aprender alguma coisa com quem já... De repente, se quiser tá saber na alguma estrada, coisa comigo, né? Mas é difícil, eles estão ainda, porque parece uma regra. Quanto mais jovem, mais eles querem ver outras coisas, entendeu? Aí, quando eles vão amadurecendo, aí assim que aconteceu comigo também. Aí você vai começando a ver o que está aqui perto de você. Cara, está tudo aqui.
Olha aqui, cara, esse músico aqui, olha como ele se comporta, olha como ele faz, olha como ele distribui a música dele, e tá tudo aqui pertinho, tem muito aqui pertinho. Não é tudo, mas tem muita coisa que você não vê. Então, assim, se eu tivesse que dar um papo, assim, um conselho para gente que tá começando, a primeira coisa que eu diria é assim, olha, esqueçam essa coisa de comparar. Absorvam a arte de cada artista individualmente. Não misturem as coisas. Não fiquem dizendo que um toca mais que o outro, que um é melhor que o outro, que isso e aquilo. Isso não é música. Isso não tem nada a ver com música. Isso é competição, é outra coisa. Isso não tem nada a ver com música. Então você quer ser da arte? Porra, seja antissensível. E seja democrático. E seja respeitoso com os artistas, com as pessoas que merecem respeito, entendeu? É esse conselho que eu dou, assim, para quem Legal, tá Léo. Queres colocar alguma coisa desse tipo aí, Léo? Falando dessa seara aí? Eu acho interessante, assim, que a gente passou o podcast falando muito mal do streaming o tempo todo, né? Mas, assim, eu acho que... Tem um positivo. Tem coisas que eu acho que são positivas claro também, que né? Tem. Por exemplo, o acesso que tu tens às vezes a discografia inteira de um autor, né? Isso é muito legal. Agora é a forma que a gente se apropria disso que eu acho que é o grande complicador, né? É o uso que nós fazemos, o uso que a né? gente faz muitas vezes. Eu sei que para o músico talvez não vá mudar muito, né? Mas quando a gente tem acesso, por exemplo, sei lá, eu quero ouvir a Fátima Guedes, a gente estava falando um pouco atrás, né? Poxa, eu posso ouvir os discos todos dela que talvez eu não tenha acesso fisicamente, ou seja, muito difícil isso, né? Vai ouvir lá, né? Posso ouvir o disco inteiro, né? Um de cada vez. Mas mais uma vez, a forma que a gente se apropria disso. Se eu pudesse dar um conselho, não sei se é viável isso, né? Mas é que as pessoas pudessem se apropriar de uma outra maneira realmente das plataformas que são um grande manancial de informação que a gente poderia ter. Que a gente tem, na verdade, né? Mas ouvir o disco, pensar qual é a concepção daquele autor realmente, o que ele está querendo te dizer. Do início ao fim, muitas vezes, tem uma história contada ali, né? É como se fosse eu pegar um livro inteiro e ouvir e ler um capítulo só, não estou entendendo qual é a concepção inteira daquele autor, né? E por detrás de alguém que canta ou de alguém que toca, né, que é música do instrumental, tem uma mensagem muito, muito profunda ali dentro que às vezes eu acho que essa geração atual, uma boa parte dela não está interessada em parar para pensar sobre aquilo, né? Refletir sobre o que o cara está querendo me dizer, como é que isso me toca, afinal. Né? Como é que isso pode, de alguma forma, como o Deuclei falou, mudar até a minha vida, inclusive, né? Músicas mudam muitas vezes a vida da gente, né? Às vezes uma música, um disco inteiro. Sim, o que né? diz, o que você sente, representam muito pra gente. A música é transformadora. É transformadora, exatamente. Então as coisas estão aí na frente da gente, né? À disposição. Agora, se fosse como conselho, como dica, né? É como diria o Paulinho da Viola naquela música, né? As coisas estão no mundo. Exatamente. Eu só preciso aprender. Uma coisa positiva, né? Eu vou aproveitar, inclusive, e dizer, gente, nos streamers estão lá os meus discos. Isso. Corda Acesa, Temporal. Ó, mostra logo esse aí. O Ensolarando, né? Que tem participações do Toninho Horta, do Cláudio Nucci, Vital Lima, André Pinheiro, Olivar Barreto, Guto Vistes, Amileto Stamato. Esses Só gente da pesada. Nesse disco. Então, por falar nessa parte aí, que a gente meteu o pau hoje aqui nos streamers, e que ele merece mesmo, que a gente meta o pau. Mas o fato de eu poder apresentar meu trabalho, dizer, olha, quem você é? Eu sou o Deuclei. Mas o que você faz? Eu sou compositor, eu tenho um trabalho de composição e também sou instrumentista. É mesmo? Tá aqui, olha, pode ouvir aqui, tá aqui bem aqui. É o Spotify, né? Olha, aí o cara tá. Aí a pessoa já salva, né? Na hora, conversando contigo. Aí chega no carro, o cara já tá ouvindo a tua obra. Então, isso é realmente... Né? Tipo assim, de certa forma disseram pra gente, olha... Tu não vais ganhar dinheiro com isso, mas te vira para pegar esse suporte e vai para outro caminho. Arruma onde tocar, mostra que você é bom, que você tem aqui. Talvez. Aí entra aquela outra história que a gente conversou lá fora também, ainda agora antes, naquele esquentazinho, que é sobre produção, né? Porque o cara que é da minha idade, que eu estou com 52 anos... você ainda é da época que tinha alguém fazendo, né, para você.
um produtor, né, que confiava, acreditava no teu trabalho e te colocava nas coisas, nos festivais, nos editais, né, que é onde aparece algum dinheirinho para o artista quando ele entra no edital, no festival, tal, né, faz um festival sério e tudo. E essa parte do coisa que mudou, que a juventude agora, o próprio jovem que é artista, ele mesmo se produz, né? Porque ele já vem com essa bagagem, com a mente fresquinha, para entender coisas complexas de produção executiva, né? Aí ele vai... Aí, muitas das vezes, esse próprio produtor é um músico, assim, mediano, razoável, sabe? Que ele vai saber muito bem se vender, porém ele vai vender aquilo ali que ele que não é muita coisa, entendeu? Isso também é um problema que a gente passa hoje, entendeu? Sim. Porque os produtores precisam de ganhar dinheiro e o músico que é independente não tem esse dinheiro para pagar o produtor. Maravilha. Né? Não é isso? É isso. É. Então, gente, vamos fechar, né? A gente está em clima de Copa. Então a gente já está na prorrogação. A gente já vai para os acréscimos finais. Mas para fechar, já que estamos em clima de Copa do Mundo, vamos fazer um bate-bola rápido antes do Deuclei tocar o tema aí, porque afinal é música, a gente termina ouvindo o Deuclei tocando, né? Então eu vou falar aqui uma frase ou um termo aqui e vocês respondem na sequência rápido, né? Esse negócio de bate-bola, né? Streaming. Democratização real ou exploração gourmet, Deuclei? Eu acho que é a exploração gourmet. Porém, como eu falei, nós temos disso alguma coisa positiva que a gente tem que... Não tem outro caminho, tem que focar aí no que pode ser. Né? Reclamar demais, às vezes, não é importante. Não vai levar a lugar nenhum. O tempo que você está reclamando, não vai resolver. Você está procurando resolver de outra forma. E tu, Leonardo? Eu acho que é uma pretensa democratização, né? Eu acho que o resumo seria isso. Uma pretensa democratização. Então, Leonardo, qual o CD de música instrumental daqui de Belém que tu sempre quer ouvir, mas não tem no streaming? Eu não saberia te dizer agora. Se um título exatamente, eu não saberia te dizer agora. E tu? Eu gostaria de ouvir a obra do Menino Paulo. Não tem nada. Eu diria lá. Esse, Floresta das Chuvas. Esse disco é um disco muito lindo, que não está lá. Exatamente. Leonardo, música instrumental em Belém, sobrevivência ou teimosia? Eu acho que as duas coisas, né, Deuclei? Eu diria, não é nenhuma das duas coisas, é paixão. É uma terceira história. Pode crer. O público jovem, Leonardo, é desinteressado ou desorientado pela rede? Eu acho que é desorientado. Isso aí. Acho que é muito desorientado, na verdade. Eu acho que esse público jovem não percebeu ainda a possibilidade que tem de conhecer um outro mundo, muitas vezes, né? Que no fundo a gente separa muito, né? O mundo virtual do mundo real. Na verdade, não existe separação, né? O jovem de hoje, ele está num mundo, entre aspas, digital, que na verdade está só colocando muitas vezes uma venda na frente dos olhos dele para possibilidade, para grandiosidade de possibilidades, inclusive musicais, que ele tem diante dele, mas não é que não tem acesso, não acessa, na verdade, né? Isso, porque acesso tem, né? Acesso tem. E tu concordas? Eu concordo, sim. É desorientado pela rede. Porque muitas das vezes esse povo não tem culpa, né? Porque eles estão sendo metralhados aí e não tem tempo nem de olhar para onde deve realmente, né? Então, para finalizar, o curtir do YouTube substitui o aplauso no teatro? Nunca. Porque ali, muitas das vezes, a pessoa está sendo só gentil, porque fez uma visita e vai dizer, porra, vou aqui fazer... Mas a pessoa ali, quando faz aquilo ali, ela não está emocionada de fato, né? Uma música, a queima-roupa sempre vai fazer muita diferença. Legal. Então, gente, o papo aqui rendeu, mas o improviso precisa de fôlego. Eu deixo vocês com essa pulga atrás da orelha.
A tecnologia democratizou ou só sofisticou a inclusão? Ou melhor, a exclusão, né? Então, enquanto o Deuclei se prepara aqui para fazer o nosso tema, eu te digo o seguinte: se tu curtiu a reflexão, então não deixa esse som morrer. Segue o Jambu lá no Face, no Insta, te inscreve agora no canal do YouTube, taca o dedo no like no canal do YouTube, né? Comenta, compartilha com quem valoriza a nossa cultura. Não esquece de ativar o sininho também, né? Porque lá, através desse sininho, tu sempre sabes quando é que tem um novo improviso tremendo, né? Bom, a gente também tá em todas as plataformas de áudio, viu? Aquelas mesmas que a gente criticou aqui, a gente tá lá. Afinal de contas, a resistência precisa ocupar espaço. Eu posso falar uma coisinha ainda, bem Né? rapidamente? Claro, diga lá, Leonardo. Só avisar também que eu tô no IMUB, Instituto Memória Musical Brasileira. Eu tenho coluna escrita lá, quem quiser dar uma olhadinha. Que são muito boas, por sinal. É só digitar Leonardo Malcher, IMUB, IMMUBB. Vai ver minhas colunas lá no IMUB também. Legal, beleza. Sigam lá. Então, siga lá também o Leonardo, que escreve umas crônicas bem interessantes. Já li algumas do Jorge Ben, do João Bosco. Que legal. Então, fiquemos agora com Deuclei Machado. Olha, quero, antes de tocar, mandar um beijo para as pessoas que eu mais amo, que é a minha irmã, Delma Machado, e meu filho que veio ali me acompanhar. Um grande beijo para vocês. Eu vou tocar aqui uma música que chegou assim mais da minha música instrumental. É uma música que inclusive eu fiz em homenagem para o Lucas. Tem o nome dele, Lucas. Vamos lá.